Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O pastor Alejandro Bulhon conta que as ruas estreitas daquela pequena cidade os haviam levado a um único hotel que lá existia. Tinha começado a nevar fazia pouco tempo e o frio do inverno ia penetrando no seu casaco de lã, casaco que naquele momento ele vestia. Aquele era um pequeno hotel, com poucos quartos, telhado de zinco, bem acanhado, porém, para apenas aquela noite, a fim de suprir uma situação de emergência, poderia ser mais do que suficiente. O recepcionista, um homem grande, mal encarado, os recebera com relutância. Quando soube então que se tratavam de pastores, vociferou e falou mal de Deus e dos crentes. Nós o ignoramos, pagamos e entramos, ele conta. Ele é um homem sem cultura, disse um amigo, na tentativa de amenizar aquela atitude grosseira daquele homem. Talvez sim, o pastor Bulhon ponderou. Talvez tenha dito tudo isso porque não tenha cultura, mas impiedade, que também significa irreverência contra Deus, não é herança unicamente de pessoas sem cultura. Veja, em 2009, em janeiro de 2009, os jornais publicaram uma notícia de que a escritora e comediante britânica Ariane Cherini e o biólogo Richard Dawkins haviam iniciado uma campanha publicitária nos ônibus de Londres, dizendo assim: Deus provavelmente não existe. Pare de se preocupar e viva a vida. Os autores daquela campanha alegavam que era uma reação contra a histeria de cristãos, que diante da crise econômica que assustava o mundo naquela época e, convenhamos, ainda assusta, expressavam que aquele seria fruto de um julgamento divino sobre os seres impenitentes. Há duas questões que a gente pode pontuar, pelo menos aqui. A primeira seria a questão da impiedade. O apóstolo Paulo, no versículo que lemos, Romanos 1,18, dizia que esta seria uma característica dos tempos anteriores à segunda vinda de Cristo. E a segunda questão é o equívoco em relação à ira divina. A palavra ira, traduzida do original em hebraico orge, que significa um impulso violento, também pode significar indignação ou rejeição. Então veja, Deus não se deixa levar por algo dado por um simples impulso, por uma simples natureza violenta. Deus não age assim, não é da sua natureza. Lembre-se, a Bíblia deixa bem claro que Deus é a literalidade do amor. Ele jamais, portanto, agiria assim, por impulso, de forma violenta, por um simples reagir. Isso não é típico dele. Pelo contrário, isso é da nossa natureza, natureza pecaminosa. Deus é santo, nele não há lugar para impulsos violentos. Por outro lado, Deus também não aceita a atitude rebelde e irreverente do ser humano. Ele não pode ser complacente com o erro. Ele respeita e preza pelo livre-arbítrio, pela liberdade, e nos pode deixar livres para a nossa própria destruição. E para a nossa própria destruição, Deus não precisa fazer nada. Apenas, de forma liberal, deixar os seres humanos tomarem o seu caminho. Assim, o ser humano rebelde se destruirá naturalmente, infelizmente. Então veja, hoje é um dia para a gente tomar boas decisões, é um dia de boas notícias, é mais um dia de salvação para cada um de nós. Este é o momento para a gente reconhecer a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua sabedoria, reconhecer a sua mão em nossa vida e que nós possamos permitir que Ele assuma o controle da nossa existência. Não se esqueça de Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Para mim, Ezael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter acompanhado você nesta segunda-feira. A gente se encontra amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.